Oi gente, tudo bem? Eu sou a Sara, esse é o canal Livro Secreto e hoje eu trago para vocês uma resenha super especial de um livro que eu conheci a existência dele ano passado, em 2020, e que foi planejado fazer a leitura dele em janeiro, junto com os amigos, então seria uma LC entre alguns amigos e eu. E as expectativas estavam bem altas para ele, principalmente quando a gente soube que sai pela Arqueiro este ano. Então, mais precisamente, o meu planejamento me diz que esse vídeo sai pouco tempo antes do livro ser lançado. Eu vou ficar devendo a data para vocês, mas eu juro que eu vou colocar por aqui na hora que eu for editar o vídeo. Eu coloco a data de lançamento dele, mas eu tenho aqui a edição em inglês, que é o The Bromance Book Club. O marcador Odeio Ler do Geek Freak caiu. É o melhor marcador do universo, tá? Sejam apoiadores do Geek Freak para ter os marcadores mais maravilhosos. E esse aqui é meu preferido, eu sempre uso. Enfim, esse não é o tema. O tema é o Bromance Book Club, que em português vai chamar Clube de Leitura dos Homens. Se não me engano, é esse o nome. Se tiver errado, eu conserto colocando a capa em português aqui. Isso! Enfim, então vamos à história. Eu vou deixar a capa aqui porque dói o braço, né? Tenho tendinite, sou professora, então não dá pra ficar o tempo todo com a mão direita pro alto. Então, o que acontece em The Bromance Book Club? A gente tem o Gavin. O Gavin, ele é casado e ele é jogador da NFL. Ele acabou de fazer uma super jogada no final do campeonato, então ele tá mega em alta, né, entre os torcedores. Eu não entendo nada de NFL, tá? Se eu estiver falando alguma besteira, me desculpa. Não sei se alguém que vai assistir aqui se importa com isso, mas se importar, me desculpa. Então, o Gavin tá vivendo a vida dele, ele é casado com a tia, eles têm duas filhas gêmeas, Ava e Amélia. Tô aportuguesando tudo, tá? Porque a gente já vai ler em português. A gente que eu digo, não eu, porque eu já li em inglês, mas nós vamos a portuguesamento, que é Brasil, povo, vamos lá, é até o Gavin, mentira, também não vou falar assim porque me dá um pouco de nervoso, mas a Amélia e a Ava são as filhinhas gêmeas deles de 4 anos e eles vivem a vida deles financeiramente muito bem, mas o casamento tá meio ruim, e aí chega ao ponto da tia pedir a separação e o Gavin fica mega desesperado. E aí quando ele se vê nesse desespero de a mulher quer se separar, ele acaba indo desabafar com um amigo que também é jogador da NFL, do mesmo time que ele, se não me engano que é o Mac. E aí ele fala assim, então, eu vou te ajudar. Vamos nos encontrar no restaurante, tal hora, tal dia, marca lá, o Gavin aparece e aí o que é? Ele é introduzido no Bromance Book Club, que é um clube de leitura de romance. Então é só homens que se juntam para comentar a leitura deles. Basicamente eles fazem várias LCs de romance. E aí qual é o objetivo? É aprender com os romances o que as mulheres esperam que eles façam. Então, a intenção deles ali, naquele momento, o Gavin vira meio que o projeto deles todos, onde eles vão tentar ajudá-lo a recuperar a própria esposa. E aí manda ele ler, o livro que a gente está lendo agora é tal. Você tem que ler. Você tem que ler e você tem que usar a história para aprender e tentar recuperar sua esposa. E, pois bem, assim, ele, depois de muito achar estranho, ele se convence e começa, né? Ele se convence a participar porque ele tá desesperado também, porque ele não sabe como mais convencer a tia a continuar casada com ele. Então, na base do desespero, ele resolve topar essa história de Bromance Book Club. E aí, a partir disso, a gente tem algumas questões
sobre um desenvolvimento um pouco que não seria muito uma sinopse, mas alguns detalhes que eu vou falar um pouco mais nas minhas impressões, tá? Então a sinopse seria essa, a sinopse é essa. Agora eu vou falar um pouco sobre o que a gente encontra nesse livro, quais são qual é o clima dele. Esse livro é um com-rom, ele é uma comédia romântica, a gente ri e a gente acha fofo ao mesmo tempo. Então é isso que basicamente tem, tá? A gente tem entre os protagonistas problemas de comunicação e já adiantando o que eu acho deles, eu acho super possível de acontecer, eu acho problemas super reais, eu acho que foi uma das coisas que eu mais gostei nesse livro, foi essa questão dos problemas do casal. Eles basicamente precisavam conversar mais, então não era nada que fosse impossível de resolver. E aí, indo mais um pouco sobre o clube, eu achei as reuniões muito legais, eu me senti assim, como se eu pudesse mesmo estar em um clube de leitura daquele jeito, porque eles se reuniam às vezes para beber, às vezes se reuniam, pediam 10 caixas de pizza e ficava comendo e conversando sobre o livro e tentando ter uma ideia pro Gavin para ele pôr em prática. Aí, a tia, vamos lá, vamos aos problemas individuais dentro da história. A tia, ela tem uma irmã, elas duas são muito próximas e são afastadas dos pais, principalmente do pai. Ele não é uma referência bacana de pai para elas, ele abandonou a mãe e elas duas quando elas eram muito novas, então ela tem um problema muito grande em confiar em homens. Pois bem, sabendo disso, a gente automaticamente transfere o mesmo problema para a irmã Liv. E daqui a pouco eu vou falar sobre a irmã também. Enfim. E aí a tia, ela, além disso, ela tem um problema muito grande de comunicação. Ela não consegue conversar sobre as coisas que ela sente, as coisas que ela pensa. E isso gerou um grande transtorno no casamento, porque muitas coisas importantes ela deixou de dar um feedback para ele. Essa questão da tia, que ela tem dificuldade em falar, gerou um problema na relação sexual do casal. Então vocês já podem imaginar, né, que quando o Gavin descobre, ele fica chocadíssimo. Ele descobre que ela... eu vou ter que contar. Não tem como, me perdoem. Mas não é nada que seja no final, é tudo no início do livro, tá? Mas ele descobre que ela fingia orgasmo. E ele descobre isso porque ela tem um orgasmo de verdade. E aí ele fica assim, o que rolou? O que está acontecendo? E aí tem toda uma discussão entre o casal. O problema fica muito gigantesco entre eles por conta dessa revelação, né? E a partir daí o negócio desgringola e ela pede a separação. Com relação ao Gavin, ele é um cara bem sucedido profissionalmente. Eu imagino ele louro, alto, bonito, bombado. As colegas que estão lendo ou já leram imaginam o Chris Evans, então eu tô dentro do que elas pensaram também, apesar de não ter pensado especificamente no Chris Evans, mas eu imaginei alguma coisa bem similar, então eu imagino mais ou menos isso. Mas é bacana que ele não é perfeito, porque ele é gago, então eu achei isso muito legal. Ele tem uma gagueira, principalmente, que se revela principalmente quando ele fica nervoso, óbvio, né? Então, ele passa alguns momentos que dá agonia, porque ele vai falar e a gente lê tudo partido. Muito interessante essa questão dele não ser o cara 100% perfeito e todas as mulheres querem ele e nada disso, ele é um pouco mais humano, tá? Ele é um pouco mais próximo da realidade. Inclusive tem uma guria aí, uma qualquer,
que fica desfazendo dele por ele ser gago e a tia faz um puta discurso pra defendê-lo. Eu achei fofo. Enfim, vamos entrar na irmã. Ai, Liv, que personagem difícil, gente. Ela... Eu não consegui entender de verdade essa personagem. E ela tem um papel um pouco importante nesse primeiro livro. Ela tá morando com a tia, né? No caso, no início do filme, ela mora... do livro. Ela mora com a irmã, com o cunhado, com as sobrinhas. E aí, quando a irmã pede a separação, que o Gavin aceita ficar um tempo no hotel, ela... foi muito estranho, porque parecia que ela estava feliz com a irmã se separando. E assim, eu não vi nenhuma justificativa plausível em ela odiar o Gavin. Ele não tinha feito nada que fosse, meu Deus, de propósito, é um abusivo, é um tóxico. Não, ele cometeu erros como qualquer pessoa. Então, assim, a Liv é um personagem que, pra eu poder destrinchar, eu teria que dar spoiler. Eu teria que dar um pouco de spoiler. Então, ela é um personagem que eu não gostei. Eu achei ela muito tóxica com a irmã em certo ponto. Tem uma cena em que a amiga da Liv fala: será que você não tá exagerando? Você não tá vendo que a sua irmã tem direito de tentar refazer o casamento dela? E você tá colocando ela pra trás o tempo inteiro. Amada, será que, né? Por favor. Porque assim, o que acontece? Eu juro que eu não queria dar tantos detalhes, mas é uma parte importante pro enredo com a participação da Liv. Então, eu vou super entender se você não quiser continuar esse vídeo agora. Deixa o seu curtir, seu comentário. E volta depois que você ler, porque vai sair em breve pelo Arqueiro. Eu já comprei também, na pré-venda vem com um pinzinho. Não sei se quando sair esse vídeo ainda vai estar na pré-venda, mas vem com um pin muito fofo. Eu tô apenas na expectativa. Então eu vou super entender se você não quiser continuar, porque eu vou contar um pouco mais dos detalhes da tática que o Gavin usou pra reconquistar a esposa, tá? Então, se você tá saindo desse vídeo, um beijo e até o próximo. Então, se você ficou, você quer saber. Então, vamos lá destrinchar essa história. O que acontece? O Gavin, ele conversa com a tia e sugere pra ela deles tentarem uma última vez, porque ele não sabia os problemas que o casamento dele tinha, que não era somente a questão do orgasmo fake, que ele é um marido muito ausente por conta do trabalho, então isso acarretou a agravar muitos problemas, e que agora que ele estava realmente ciente desses problemas, ele queria tentar consertá-los. Então, ele pediu uma chance de voltar a conviver com ela pela família deles e voltar ali a morar com elas para uma última tentativa de reconquistá-la. Então, ele queria cortejar ela, porque o livro que eles estavam lendo no clube do livro dos homens era o Cortejando a Condessa, alguma coisa assim. Então ele queria cortejá-la de novo. Então ela aceitou e deu um período pra ele que seria mais ou menos de um mês até o Natal. Tá, e aí dentro desse período de um mês ele iria voltar a morar junto com a esposa e as filhas, dentro de uma série de condições que ela impôs. Não uma série de condições, né? Algumas mais condições, umas 2 ou 3, não vou me lembrar o número ao certo. E que era não dormir junto com ela, eles obviamente não fariam sexo, e que ela não estava garantindo nada, né, de que iria dar certo.
E depois ele colocou algumas condições também. E as dele eu lembro com um pouco mais de precisão. A primeira seria ele ler para ela todas as noites uma história e em seguida dar um beijo de boa noite nela. Então foram as duas condições que ele pediu. E aí ele foi usando o livro a seu favor para poder cortejá-la. Obviamente ele deu umas bolas fora, mas eu já esperava, porque é homens, né? Se ele fizesse tudo certinho é que estaria inverossímil. Então, como ele deu umas bolas fora, ficou dentro da realidade. E eu gostei de como veio a solução. Eu gostei que a solução foi literalmente eles sentarem e conversarem. Literalmente. O que me incomodou foi a irmã. A irmã da tia, ela me incomodou demais. Eu fiz altas reclamações dela com a Bia, que é uma amiga minha que leu antes de mim. E assim, a Lívia, ela me incomodou, porque parecia, não tô afirmando, óbvio que é uma impressão minha, mas parecia que ela tinha ciúme da irmã, inveja, sabe? Porque ela a vida dela não tava indo pra frente, ela tava meio estacionada e a irmã dela tava vivendo. Tava vivendo um casamento em crise, sim, mas ela viu, de alguma forma, uma chance de uma tentativa. Pelas filhas, por ela mesma, pelo tempo que ela investiu, pelo sentimento que ela nutriu e nutre pelo Gavin, por uma série de motivos que são particulares dela. E parecia que a Liv estava sempre o tempo inteiro tentando botar a irmã para trás. Isso me incomodou de forma estratosférica. E no final ela meio que reconhece assim, não, eu exagerei e tal, você tem todo o direito de seguir sua vida e tudo mais, então tudo bem. Depois ela fica até do lado do cunhado em algumas situações. Não, tudo bem, vive a sua vida, blá blá blá. E o resto eu vou deixar pro vídeo do livro Undercover Bromance, porque tem mais coisas sobre a Lívia vindo por aí. Ai, ai. Vocês podem ver que eu não gostei dessa personagem, né? Enfim. Então, assim, no geral, eu gostei bastante do livro. O Bromance Book Club, eu tinha uma expectativa de gostar muito e não ficou abaixo. Eu achei muito legal, eu achei a problemática dele muito possível e a solução muito real também, muito digna. O cara, ele não é nenhuma perfeição que precisa vir para a vida da mulher preencher as lacunas que ela mesma não consegue preencher. Eles são parceiros. Ele tem problemas, ela também, e juntos eles tentam fazer bem um pro outro. Isso que eu achei o mais legal dessa história. Tem várias cenas engraçadas, tem cenas que inclusive eu quero reler, e eu acredito que eu vou reler em português para poder dar aquela comparada. Eu não marquei ele porque eu fiquei com pena, mas ele super numa releitura merece várias marcações. Ele tem cenas de sexo, então eu não vou dizer qual é a classificação porque eu não sei. Mas depende do que você lê, do que lhe é permitido ler. Então ele tem cena explícita de sexo. Cenas explícitas, no plural. Então atenção aí nessa leitura, tá bom? É divertido, é leve, é engraçado, é romântico e eu devorei, assim, eu fiquei simplesmente sem vontade de fazer qualquer outra coisa na minha vida, tá? Super recomendo dentro dessas questões aí de faixa etária, né? O que você costuma ler, o que você não costuma ler e tal. Bem fofinho, adorei. Foi minha segunda leitura do ano e continuou assim, nível alto, porque diferente do primeiro, esse aqui é mais pra romance com comédia, né? Vai totalmente diferente da primeira leitura, mas que eu aproveitei demais. Então fica aqui a recomendação. Compre ele em português para que a Arqueiro continue a série. Então a série lá nos Estados Unidos esse ano sai o 4º livro. Então
Vamos comprar, consumir ele em língua portuguesa para que ele continuar lançando o restante. Eu com certeza vou querer. Bom, então a gente se vê no próximo vídeo, que não sei se vai ser sobre a continuação, mas eu já li a continuação dele e eu tenho muitas coisas a dizer também. Não sei se vai ficar tão longo quanto esse vídeo, eu acho que não, mas eu também tenho coisas a dizer sobre o próximo e em breve eu venho falar sobre Undercover Bromance. E a gente se vê no próximo vídeo, independente de qual seja o tema dele. Beijo e tchau!